Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento dessa doutrina maravilhosa que nós temos, a doutrina espírita, que nos traz a nossa consciência, a nossa responsabilidade perante a lei divina. Hoje nós vamos ter nosso companheiro Marcelo Cabral, lá de Conérica. Ele é palestrante da casa, é lá de Conérica, mas ele é da casa. Não se preocupe, ele está em casa, é nosso companheiro, trabalhador da doutrina. Então ele está sempre aqui presente na casa. Muito bem-vindo, Marcelo. Daqui a pouco eu trago você aqui, mas antes disso eu vou trazer dois irmãos para fazer a nossa leitura e também a oração. Antes disso, para a gente já entrar naquela vibração de paz. Já estamos, mas vamos entrar mais ainda naquela vibração de paz e de amor. Então, que Jesus nos abençoe. Eu vou pedir o André, você faz a nossa leitura? E o Frank depois vem fazer a nossa oração inicial. E daí eu já não volto mais agora, vocês já ficam livres de mim. Entra o Marcelo diretamente aqui. Que Jesus nos abençoe. Por favor, André. Assim, diante de mim. A gente vai ler uma passagem do livro Pão Nosso, do Chico. E a leitura hoje é responder. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si, nas tarefas evolutivas redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da inutilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro de sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então serenando os nossos corações. Vamos nos ajoelhando espiritualmente e elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial. E perante o Pai, vamos dando graças mais uma vez por esta oportunidade, por esta reencarnação. Vamos dando graças por este planeta que nos recolheu, que mais uma vez serve de escola para nós, que mais uma vez nos apresenta as dificuldades, as provações e as alegrias, como forma de evolução. Que possamos continuar a nossa caminhada dentro da doutrina espírita, que possamos entender as mensagens do nosso querido irmão Mestre Jesus. E assim, agradecidos que estamos mais uma vez, damos graças ao Pai, pedindo a Ele que leve a todos os cantos deste planeta o seu amor, que chegue a todos a sua misericórdia, a sua caridade, e que possamos, todos nós, unidos num só coração,
entendermos a nossa caminhada e junto do Pai darmos graças a Deus mais uma vez. Fique conosco, ó Pai Celestial, hoje e sempre. Que assim seja e damos graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Agradecemos o carinho pelo convite, agradecemos os pensamentos de bem-vindo e nós compartilhamos também a nossa gratidão de estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós estaremos refletindo sobre uma mensagem muito importante. Na realidade, são duas virtudes, né? Brandos, a brandura e a pacificação. E as nossas reflexões de hoje estão no capítulo 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos caminhando, nós vamos refletindo ali junto com as reflexões de Kardec e buscando trazer para a nossa vida o que essa mensagem representa na minha vida e como eu posso aqui melhorar baseados nesse direcionamento de Jesus. E no capítulo 9, nós temos Kardec, ele pega 3 mensagens de Jesus, que nós vamos estar vendo aqui. Nós trouxemos 2, mas ele, baseado nessas informações, ele vai fazer reflexões. Então, a primeira, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, antes da gente mergulharmos, vamos entender o que significa brando. Aí, vendo no dicionário, ele é definido pela gentileza, sensibilidade ou docilidade, afável, personalidade branda. Pacífico, tranquilo, o indivíduo que busca viver em paz. Quem vive ou adora viver em paz, sem conflitos. Então, são pequenas definições aqui, e conforme agora a gente vai entendendo mais as reflexões de Kardec, vai ampliar um pouco mais essa definição. E aí Kardec, logo no início, ele pegando, nós trouxemos 2, mas ele pega 3 partes do Evangelho, que é das bem-aventuranças, né, para fazer essas reflexões. Ele começa da seguinte forma: por estas máximas, Jesus faz a brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possua usar para com os seus semelhantes. Engraçado que até na leitura inicial teve muita ponte, né? Como passar a mensagem sempre, entre aspas, aqui fazendo o link, com a brandura, nunca usando a verdade para machucar alguém, né? Mesmo em situações mais desafiadoras, mas sempre buscando aqui a brandura. Você fez um grande link aqui com a leitura inicial. Mas ele diz assim, né, que tanto a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, né, Jesus fez uma lei. Então vamos primeiro entender a importância de uma lei para nós. Aí na questão 614, que deve se entender por lei natural? Entendemos que já
lemos, relemos essa questão várias vezes, mas vamos voltar a ler e trazer ela para a nossa vivência. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E a nossa reflexão é: quantas vezes, ou durante o dia, ou durante a semana, perante uma decisão que vamos tomar, se aquela decisão, se aquele planejamento está alinhado com a lei divina? Porque às vezes entramos tanto numa movimentação, numa correria, numa velocidade tão grande, que entramos muito mais numa automatização ali das nossas decisões, sem refletir se aquela decisão está alinhada com as leis divinas. Ou quando eu vou falar, né, com meu cônjuge, ou no trabalho, porque as leis atuam em todos os lugares, não só aqui no centro espírita, mas em casa. Como eu, Marcelo, estou exercitando, refletir se as decisões que eu estou tomando estão alinhadas com a lei divina. Porque aí é uma grande questão. Se eu busco a felicidade, é da lei divina que eu preciso seguir a lei divinas através do exercício das virtudes. Dá trabalho? Sem dúvida. Mas trazendo, lembrando, tomar uma decisão é como se tivesse ali algo que a gente pudesse lembrar antes de tomar essa decisão. Como botar ali no nosso celular, a gente coloca ali um lembrete, colocar um lembrete em nós mesmos. Antes de tomar uma decisão, está alinhado com as leis divinas? Se não, vamos buscar reformular aquela solução. Então, retornando aqui. E as considerações de Kardec. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. E trazendo novamente para a gente alinhar as leis divinas, a lei do amor, nesse caso, para as nossas relações. Uma nova pergunta consciencial para todos nós. Como está a nossa relação com os outros? Está na linha da concórdia e da união ou não? Se não estiver, oportunidade para o nosso crescimento. Sempre com muito amor conosco. Então, mesmo se a gente sentir que não está alinhado com a lei divina, amorosamente, o nosso convite é retornar para a lei do amor, nesse caso. Então, importante refletir como é que estão as nossas relações, como está tendo as nossas interações com as outras pessoas. Em casa, no serviço, na casa espírita, aonde nós estivermos. Estamos sendo pacificadores ou não? Ele continua. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem os bens deste mundo e havendo-lhe prometidos dos céus. É interessante aqui, porque como renunciar à matéria se nós estamos vivendo na matéria? Então, os espíritos aqui explicam que, claro, se estamos vivendo, nas nossas palavras, se estamos vivendo no mundo material, há necessidade da matéria. Como é que nós iremos comer? Como é que nós iremos nos vestir? Como nós queremos
né, estar aqui hoje se nós não tivéssemos, né, algo material. Então, há necessidade. O que ele traz é a importância de nós colocarmos. O que é mais importante, a matéria ou o nosso desenvolvimento espiritual? É o que ele traz. O mais importante é o nosso desenvolvimento espiritual. A matéria em si devemos utilizar para dar o quê? Suporte a esse nosso desenvolvimento espiritual. E às vezes nos equivocamos, fazemos assim, ó. Colocamos a matéria como princípio, como uma coisa principal. Aí as nossas tomadas de decisão vão estar alinhadas com as leis divinas? O que vocês acham? Não vão estar. E aí começamos na ganância, às vezes querendo ganhar dinheiro de uma forma ilícita, e isso nos afastamos de Deus. E no final, quem acaba perdendo? Nós mesmos. Então, quanto mais nós nos amamos, mais vamos fazer esses esforços para esse alinhamento. Então, é importante a importância do desenvolvimento do auto-amor, que quanto mais a gente se ama, mais nós vamos buscar estudar as leis, refletir as leis e exercitar as virtudes para cumpri-las. Porque sabemos que é uma lei acontecendo, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é a lei de causa e efeito. Então, para a gente aqui, e ele trouxe uma outra parte aqui com relação irão, deixa eu botar o óculos aqui de novo, né? Porque possuirão a terra. Esses esforços, trazendo aqui nas nossas palavras, né, vão nos credenciar para retornarmos à terra. Porque a terra está passando pelo período de transição. Então, se queremos realmente voltar a viver aqui, a reencarnar no planeta Terra, um planeta agora, né, mais desenvolvido moralmente, que possamos também fazer a nossa parte para herdarmos, né, o retorno aqui a essa Terra. Aí os espíritos também trabalham outras duas virtudes, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são formas de manifestar-se. Então, aqui tem uma grande dica, né? Que ele fala assim, bom, como eu posso desenvolver a afabilidade e a doçura? Através da benevolência. Interessante que no inglês eles colocam como kindness. Quanto mais eu pratico a benevolência com o outro, dentro de nós vai estar começando a desenvolver a afabilidade. Porque aí fica uma coisa mais prática, um exercício. E nós não precisamos nos preocupar, porque é uma lei acontecendo por trás. Quando eu faço esse exercício da benevolência, eu vou me tornando cada vez mais dócil, eu vou me tornando cada vez mais tranquilo, pacificador. Então, são exercícios que devemos estar ali fazendo. E aí os espíritos aqui nos trazem uma advertência. Entretanto, nem sempre há que confiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar homens o verniz dessas qualidades. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Não é verdade?
Então, aqui, os espíritos nos alertam para a gente estar atento. Agora, vamos... E se nós estivermos nesse processo? Estamos nos desenvolvendo. Será que algumas vezes não entramos nesses processos? Né? É o que chama da máscara do ego, de fingir lá fora e por dentro está pegando fogo. Aí agora, acalmando nossos corações, com muita amorosidade, e o convite é, se nós entrarmos num processo desse, a gente lembrar que esse exercício aqui, da máscara, do fingimento, ele não desenvolve a virtude. Nós podemos enganar o outro, mas a Deus nós não nos enganamos e nós não vamos estar trabalhando internamente a virtude. E dá um trabalho, não dá? Então, um trabalho gigantesco. Então, fazer todo esse trabalho, não diria que é um trabalho, mas fazer todas essas atividades, um desperdício de energia sem ter tirado ali o fruto dessa energia. Então, essa autenticidade conosco mesmo, estar atento, evitarmos de não entrar nas aparências, mas sim a nossa responsabilidade conosco mesmo, da prática das virtudes. E aí eles tocam mais uma virtude, paciência, porque todas essas virtudes elas estão interligadas para chegar ali à mansidão. Então são virtudes irmãs, elas andam bem juntas uma da outra. E aí um outro espírito ele trabalha sobre a paciência. Essa daqui, quando nós estamos estudando, sempre dá um impacto. Olha só. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória do céu. E de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos propor a prova, a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. É um espírito amigo. Essa parte final aqui, para um espírito desse fazer um comentário desse, eu já nem imagino o que esse espírito não passou aqui na Terra. E só em ler a mensagem dele nos traz um impacto. Refletindo, né, do espírito. Quando ele colocou assim, ó, eu mesmo sei, é porque ele passou por essa prova. Ele vivenciou a dor. E hoje ele pode estar falando do plano espiritual para conosco, porque ele recebeu lá em cima os exercícios que ele fez aqui da paciência. Então vamos voltar um pouquinho aqui, ó. A dor é uma benção. E quando chega a dor, o que a gente faz? Muitas das vezes, ou a gente fica bravo. Então, isso aqui já traz aqui uma maturidade. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrer, antes bendizer a Deus. É fácil fazer isso. Ler aquilo é tranquilo. Mas quando a dor bate nas nossas portas, ou na nossa porta, não é desafiador? Aí nós vamos fazer um paralelo aqui com a questão 115 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque às vezes fala assim, você fala da dor, por que da dor? Parece que está o masoquismo, e não é. O masoquismo seria se nós
provocássemos a dor, querendo nos machucar, achando que aquela dor ali que vai estar nos promovendo. Não é. Quando a vida traz os desafios, aí sim. Quando a vida traz as provas, aí sim. Porque nós estamos no mundo do quê? Expiação e de prova. Então, nós estamos na escola que precisamos. Então, quando a dor se apresenta, é uma grande oportunidade para todos nós para desenvolvermos. Grande oportunidade. Na questão 115 explica essa questão com muita clareza. Nós não vamos ler ela aqui inteira, não, mas nós vamos refletir juntos. Que quando, na questão 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, e aí os espíritos respondem que todos nós fomos criados o quê? Simples e ignorantes. Esse é o nosso ponto de partida. Qual é o nosso destino? De chegarmos à perfeição. É importante porque quando nós não temos um propósito, como nós não temos um direcionamento, nós ficamos, às vezes, o quê? Perdidos. Não saber por que eu tenho que exercitar as virtudes. Por que disso? Mas, aos poucos, a gente vai alinhando todo o nosso processo evolutivo, aí começa a fazer mais sentido. Então, fomos criados simples e ignorantes, o nosso objetivo é chegar à perfeição. Quando chegarmos à perfeição, estamos estar próximos de Deus, estaremos o quê? Com a pura e eterna felicidade. Ótimo. Então, como é que eu faço para chegar lá? Aí os espíritos respondem aqui. Bom, conhecendo a verdade, vai chegar lá. Tudo bem, vamos conhecer a verdade. Mas então o que eu faço para conhecer a verdade? Aí eles colocam assim, as missões que serão postas, né? Nessa missão, né, vão vir o quê? São as provas que Deus impõe. E se nós passarmos pelas provas, nessas provas é que nós vamos aprender essa verdade. E aí sim, aprendida a verdade, nós vamos evoluindo. Pois bem. Só que perante as provas, eles trazem, tem duas saídas. Se nós aceitarmos essas provas, como ele coloca aqui, nos submetermos, sermos submissos a essas provas, aceitarmos essas provas com humildade, com mansidão, vamos passar pela prova e vamos conhecer ali a verdade. Então, só passando um paralelo, quando o Espírito falou sobre a dor, claro, quando a prova se apresenta, é uma prova. A dor, ela vai se apresentar, é um exercício que nós estamos fazendo, é um convite de Deus que Deus colocou para nós. E todo ele alinhado com a lei de amor, justiça e caridade. E aí olharmos nessas oportunidades como um grande objetivo, uma grande oportunidade de crescimento. E a outra alternativa é se a gente ficar murmurando, se nós reclamarmos da prova. Aí os espíritos dizem que nós vamos passar pela dor, porque aí nós entramos agora numa reclamação, entramos em sofrimento, que não era necessário, mas pela nossa rebeldia entramos no sofrimento e não aprendemos a verdade. Vamos ter que passar pela prova novamente até que possamos aprender com ela. Passar por ela com humildade, com mansidão. Por isso essas duas virtudes logo no começo é extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Aqui está uma grande chave. É uma grande chave. Quando olharmos aqui, a prova bater na nossa porta, que a gente possa olhar. Oportunidade de crescimento.
ao invés de se revoltar, mas por que ele me traiu? Fui traído. Ou algo aconteceu que, nesse momento, refletimos, espera aí, é uma prova que está batendo. Mas aquele indivíduo entrou na minha vida, está tudo tranquilo, no trabalho está tudo tranquilo, agora não tenho trabalho, ou o desafio que for. Olharmos agora, se Deus permitiu que aquilo ali viesse, é oportunidade de crescimento. Joana de Ângeles traz que nós estamos enfatizando esse ponto porque é extremamente importante. Joana de Ângeles ela trabalha, se eu não me engano, no livro Plenitude, mas que ela traz o seguinte: os espíritos mais evoluídos, quando eles entram numa prova, eles agradecem, porque eles sabem, conscientemente eles sabem que Deus está proporcionando a eles uma oportunidade de evolução. Os espíritos mais brutos, essa é a palavra que ela usa, que ainda precisa ser ainda lapidado, eles entram rapidamente na rebeldia. Então, por isso, a gente sair daqui hoje, lembrando que é nas dificuldades que Deus impõe, nas provas, é a nossa oportunidade de crescimento. Tranquilo? Essa é uma parte chave para essas reflexões daqui. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Aí, olha só, quando os espíritos trazem aqui, né, quem fala assim, a pessoa é obediente, não, e achando que ela é resignada, faz assim um paralelo, que a pessoa é o quê? Não tem sentimentos. Só porque a pessoa assim é obediente, ela não tem sentimentos. Ou que a pessoa não é resignada, a pessoa resignada, essa pessoa não tem vontade de fazer nada. Mas não é. Essas duas virtudes é um trabalho intenso dentro de nós, né? Obediência às leis divinas. Não é um trabalho interno. Para seguir uma lei, quando está num desafio, para seguir uma lei divina, não há necessidade de um trabalho interno muito grande. É gigantesco. Lá fora, possivelmente não parece. Mas aqui dentro, ele tem muito trabalho. Com relação à resignação, que é o consentimento do coração. Então, primeiro, há uma necessidade da reflexão. Está alinhado com a lei divina? Ou qual atitude estará alinhado que eu queira tomar que está alinhado com a lei divina? É esse direcionamento. Só ter o direcionamento não basta. Há necessidade de uma ação. E uma ação alinhada, há uma grande necessidade de um trabalho agora do coração, que é a resignação. Ser resignado numa prova é imenso trabalho que necessita ser feito dentro de nós. Então tem muito trabalho. E a vida de Jesus foi nessas duas virtudes. E essas duas virtudes, elas são essenciais para passar nas provas. São virtudes, são irmãs. Uma vão junto com a outra. Aí agora nós vamos tem uma história que toca muito o meu coração, que representa muito várias coisas que nós falamos aqui. Ela traz muito o trabalho da lei de causa e efeito. Ela traz bastante a questão quando a prova vem, quando nós entramos num processo de rebeldia, o que acontece? Quando entramos num processo de mansidão, o que acontece? E essa história está no livro Ação e Reação, possivelmente muitos de vocês já até conhecem essa história, no capítulo 16, Débito Aliviado.
é a história de Adelino. Nós vamos trazer aqui pedaços dessa história, mas quem tiver a oportunidade de ler ela na íntegra, ela é muito rica de como proceder perante as provas. Então, só para a gente não se perder, nós vamos começar com a história, que é o tempo dela, né? Com a atual reencarnação de Adelino. Aí depois, para entender um pouco mais dessa atual reencarnação, nós vamos para uma reencarnação anterior, depois vamos para o plano espiritual e depois vamos retornar para a presente reencarnação, só para a gente não se perder aqui no tempo. Então, na história nós temos André Luiz e Hilário, né? André Luiz que é o nosso mensageiro, né? O que ele aprende lá no plano espiritual, e ele, através das mãos de Chico Xavier, vem trazendo aqui para a gente aprender o que eles estão aprendendo no plano espiritual. Então está o André Luiz, o Hilário, são 2 aprendizes. Nós temos Sila, que é um instrutor da Mansão Paz. Mansão Paz é uma instituição que está no plano espiritual, bem próxima à Terra, que tem o objetivo de resgatar os espíritos endividados, com situações desafiadoras. Então, eles vêm, resgatam esses espíritos lá, eles são tratados e são preparados para reencarnar. E Silas é um dos instrutores dessa instituição. Temos o Druso, que é o diretor dessa instituição, é o espírito mais elevado dessa instituição. E temos o Adelino Correia, que é a história dele que nós vamos estar estudando. E temos Leontina, que é a mãe de Adelino. Então vamos lá. A história começa no centro espírita, como estamos aqui, no centro espírita. Lá, só para a gente criar a imagem, nós temos ali, né, temos o André Luiz, temos o Silas, o Hilário, né, o Silas, e temos, né, pessoas ali do centro espírita e Adelino. E Adelino ali, estar ali com a equipe, né, trabalhando, e aí vem André Luiz fazendo um relato do que está acontecendo naquele momento. Ele diz o seguinte, que o Adelino falava com mestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição de trabalhador em experiências difíceis. André Luiz vai relatando ali que quando a pessoa falava do Evangelho, como tocava o coração das pessoas. A relação que tinha tanto com os encarnados, com os desencarnados, o Adelino. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Então, André Luiz revela que tinha vários locais na cabeça, no rosto, manchas vermelhas, eczemas, bem à mostra, e que trazia bastante desconforto para ele. Além disso, acanhado e tristonho indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos, maravilhosamente lúcidos, a marca da humildade. Olha só aqui, ó, como nós falamos aqui, está passando por uma prova. Já deu uma indicação aqui. A dor está batendo. Nós não chegamos nem a ver ainda o que ele ainda está passando. Mas André Luiz já coloca. Olhos lúcidos, marca da humildade. Já deu um direcionamento. Só para a gente fazer ponte com o que nós estudamos lá no Evangelho. Vários amigos espirituais assistiam-nos atento. E é interessante que ali André Luiz relata quando estava lá no centro espírita, né? Ele ali, passando ali, falando sobre o Evangelho,
com grandes dores, e espíritos vinham conversar com Silas, que Silas, né, o pessoal daquela instituição sabia que Silas, um espírito ali elevado em comparação à equipe ali. Primeiro veio uma senhora pedindo, Silas, poderia, nas nossas palavras, né, poderia intervir, porque a dor dele tá grande demais. E ele, mesmo com essas dores, ele traz o evangelho, ele fala, só que essas dores estão perturbando um pouco mais ele. E aí Silas coloca, olha, a equipe está trabalhando, estão dando passes nele, e mais para frente, todas essas dores serão aliviadas. Aí ela sai. Aí daqui a pouco vem um jovem, de novo, né, nas nossas palavras. Por favor, você pode ajudar ele? A parte financeira dele tá terrível. O pouco que ele tem, ele passa para as pessoas, o espírito falando, eu mesmo, minha mãe estava com uma dificuldade, a mãe dele, ele, no plano espiritual, falando da mãe encarnada, precisou de dinheiro para pagar a assistência médica do meu irmão, eu induzi ele a poder estar auxiliando, e ele foi lá com pouco dinheiro que tinha e ainda foi para pagar os tratamentos. Por favor, ajuda a parte financeira dele. Então a gente vai lendo ali, a gente vai vendo, conectando com o amor que ele havia conquistado, tanto das pessoas encarnadas quanto com o plano espiritual. Aquele carinho que ele passava ali para a equipe. Aí André Luiz fala que depois ali terminaram os trabalhos na casa espírita, eles ficaram um pouco ali conversando, o plano espiritual aproveitou aqueles momentos para estar auxiliando a ele também. E depois, quando Adelino foi para casa, o Silas, André Luiz e Hilário seguiram ele, foram junto com ele até o seu lar. Porque a ideia é tanto o André Luiz e o Hilário, eles estão aprendendo, né, com o Silas, a lei de causa e efeito, e utilizando a vida do Adelino para passar todas essas informações. Né? Então, eles estão ali seguindo, chegou na casa de Adelino. Aí o Silas entra, traz o André Luiz, né, e o Hilário, e começa a apresentar. Então, primeiro, apresenta ali a mãe de Adelino, que é Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga a tutelar-lhe a existência. Já deu uma ideia que a mãe de Adelino é uma mãe já com um espírito com uma certa envergadura. Então ele já teve ali, conquistou o direito da reencarnação tendo uma mãe bem ali com um espírito já bem maduro para auxiliar na existência dele. E eles continuam ali andando na casa, né? E aí entra num quarto. Só que antes aí de entrar ainda no quarto, André Luiz pergunta, né? Adelino é casado? E aí o Silas responde, sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A esposa havia deixado ele 6 anos atrás. Então ele vivia ali com a mãe. E eles iam dialogando e agora chegaram no quarto. E aí o Silas apresenta ali 3 crianças que estavam no quarto. Então, esta é a Marisa, a filha de Correia, que de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Então, a mãe abandonou também a filha e ele continuou ali cuidando da criança. E estes pequenos são Mário e Raul, 2 enjeitados que Adelino abraçou por filhos do coração. Mesmo dentro dessa situação, desse cenário, ele teve a coragem, quando a vida se apresentou às provas, ali acolheu 2 filhos com sangue africano. Ele adotou. E aí André Luiz e Hilário não verbalizaram, mas eles pensaram, nossa, que situação é essa que esse menino está passando?
Mas eles não falaram, mas os dois pensaram. E aí Silas trouxe os dois para o canto da casa e começou agora a falar sobre a história anterior de Adelino. Então, agora, tudo que a gente for falar está acontecendo na casa de Adelino, é o Silas que está agora trazendo o que aconteceu na reencarnação passada, de novo, para que o André Luiz e o Lário viessem aprender sobre a lei de causa e efeito. Aí ele coloca, né? Na reencarnação anterior, quem são os personagens? Nós temos o Martim Gaspar, temos o Martins Filho, o nome do pai e do filho são os mesmos, né? Tem o mesmo nome. E temos Maria Emília, Antônio e Lucídio. Só que aí Silas começa a descrever as características do pai de Adelino. Ele coloca que ele tinha 43 anos, um fazendeiro muito rico, um coração enrijecido, ele era muito orgulhoso. Estou trazendo só pontos, mas no livro ele entra com um pouco mais de detalhe. Abusava das donzelas cativas, ele tinha uma fazenda, então ele tinha várias escravas, ele abusava das escravas. Quando elas tinham filhos, ele vendia tanto a escrava quanto o filho, porque ele não aguentava com o choro da criança. Temido pelos escravos, né? Os escravos não gostavam dele, que machucava muito eles, né? E tinha uma grande ternura pelo filho Adelino. Interessante. O carinho, né? André Luiz descreve, na verdade, o Silas contando para os dois, né? E o André Luiz escrevendo para nós, o carinho que o pai tinha pelo Adelino. Ele nasceu através de um relacionamento com uma escrava, só que a escrava, quando o Adelino nasceu, veio a falecer, e o pai ali realmente abraçou o filho, deu a melhor educação, convidava professores de fora para vir na fazenda, educá-lo, eles brincavam juntos, estudavam juntos, trabalhavam juntos, né? Silas coloca uma união muito forte. Aí agora entra a história do passado, né? É que ele só descreveu a característica do pai e os relacionamentos. A história começa o seguinte, que Martins resolveu casar com Maria Emília. Então o pai foi para a cidade e conheceu a Maria Emília, que aí André Luiz descreve, leviana, jovem, de 20 anos. E ele traz a Maria Emília para morar na casa. E aí Maria Emília desenvolveu uma fascinação pelo enteado. O enteado, né, o Adelino, naquela época, correspondeu com essa atração. E eles começaram a se encontrar, né, desenvolver essa relação um com o outro, tentando deixar o pai de lado para que os dois viessem a ficar juntos. E Adelino, que antes amava tanto o pai, agora detesta o pai, quer fazer de tudo para o pai sair, para ele poder ficar, na realidade, com a... Como se chama? Com a... Madrasta. Obrigado, querido. Adelino planeja a morte do pai, junto com Emília, Antônio e eu acho que o nome está errado, e Lúcio. Não se importa com o nome, não. Só. Então, esse Antônio e Lúcio, eles eram capatazes dessa fazenda. Não gostava do pai de Adelino, então eles se associaram para matar o pai. E como é que foi esse planejamento? O pai ficou doente por um determinado momento, alguma questão ali nos órgãos dele, ele ficou na cama, eles aproveitaram a situação, deram um tipo de um veneno para ele tomar, ele tomou, ficou ali só atordoado, e depois eles simularam um incêndio dentro da casa. Colocaram um produto químico, acenderam e o pai morreu ali queimado. Realmente uma ação muito
desalinhada com a lei de amor, justiça e caridade. Só fazendo um pouco de parênteses, fazendo algumas pontes, uma tomada de decisão equivocada. Aí o que aconteceu? Toda aquela questão que acontece, que pegou fogo, ele morre, e Adelino e Emília vão planejar uma viagem, vamos para a Europa, gozar a vida e esquecer do passado. A gente consegue fugir da nossa consciência? Quando a gente comete algo fora das leis naturais, a nossa consciência cessa? A gente pode tentar cobrir, mas a consciência sempre vai estar ali falando. Então, a consciência ali, ele entra num processo, né, de culpa. O pai, que agora está no plano espiritual, vê o que realmente aconteceu, começa a obsediar o filho. Entra ali naquele processo obsessivo. Durante 5 anos, ele vem a desencarnar. Então, esses 5 anos foram 5 anos assim, de muitos desafios para Adelino, até que chegar um ponto que ele vem a desencarnar. Quando ele desencarna, o que acontece no plano espiritual? Martins, o pai, aguardava ele no plano espiritual. Tanto ele quanto outros espíritos pegaram ele, trouxeram ele e ficaram com ele ali em locais assim deprimentes por um período de 11 anos, passando por aqueles tormentos no plano espiritual. Até que você vê a encarnação anterior dele, o que foi feito. Então, trazendo para a gente o que não deve ser feito, que não está alinhado com as leis divinas. Aí ele traz, até que, amparado por mensageiros de Jesus, né, que esses espíritos que trabalham na instituição Mansão Paz vieram e acolheram ele. Socorrido e levado pela instituição Mansão Paz. Olha só que lindo. Adelino, depois de melhorado, devoltou-se ao serviço mais duro da organização, conquistando com o tempo apreciáveis louréis que valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que se onerou desavisado. Então, André Luiz aqui conta que houve um trabalho intenso para auxiliar ele, para ele até o despertar da consciência. Só que quando ele despertou, André Luiz conta que o trabalho que ninguém queria fazer na instituição, eu quero fazer. Ele estava tão consciente do que ele havia feito e tão consciente também o que ele deveria fazer para agora para que ele pudesse agora realinhar com as leis divinas. Todos os trabalhos ele queria. E nesse movimento ele começou a conquistar o coração de todo mundo na instituição. Porque o amor, a devoção, a vontade dele de fazer a coisa certa agora era assim surpreendente. E tocava o coração de todos dessa instituição. Então eles auxiliaram o planejamento da reencarnação dele. E aí voltando na atual reencarnação, na sala onde que Silas está ali conversando com André Luiz e Hilário, está trazendo toda essa história para elucidá-los, nele continua. E aí Silas faz assim um apanhado do que ele vem trabalhando, né? O que Adelino vem desenvolvendo por esse período. Cultuava a prece, espírito inclinado à fé religiosa, mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados, que nós falamos antes, ele tocava o coração das pessoas. Atirado às dificuldades materiais, lei de causa e efeito, era muito rico no passado, não deu valor na matéria ali que tinha,
veio agora privado da matéria. Por isso que até o espírito veio pedir, por favor, ajuda ele financeiramente, que ele não tem dinheiro. Mas ele foi privado nessa encarnação. Órfão de pai, teve pai na anterior, não deu valor, veio numa situação que, né, o risco de ser órfão ia ser muito grande, ele acabou sendo órfão. Conduzido a um templo espírita, ele logo no planejamento iria ingressar no centro espírita para lembrar do que ele havia estudado no plano espiritual. Aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraçava. Porque ele não falava só, ele falava aquilo que ele buscava fazer dentro dele, ele irradiava. Porque não era algo, a dor, lembra que nós falamos um pouquinho? A dor veio trazer lá na sua intimidade essa vontade de agora fazer correto. Você vê que ele utilizou da dor para o bem, de trazer esse contato bem próximo com seu anjo da guarda, com os bons espíritos, alinhando. Por isso que o Espírito falou, bem-aventurados esses que chegam às dores, porque é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Ele viu isso como uma grande oportunidade para ele se ressarcir do que havia feito no passado. E aí, Silas continua explicando alguns detalhes, um pouco mais para o André Luiz e o Hilário. Só que Silas traz uma frase muito impactante. Entretanto, pelos valores que entesoura, né, que o Adelino está desenvolvendo, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo, adquirindo novas bênçãos. Então, o alívio, aí o André Luiz traz, eu entendi o alívio, porque ele está trabalhando tanto, né, está sendo aliviado as dores ali, todo mundo pedindo por ele, está aliviado, sendo aliviado. Mas eu não entendi, como assim, ganhando tempo? Foi a pergunta de André Luiz a Silas. Aí Silas explica. Devido ao trabalho intenso dele, o quanto ele desenvolveu internamente, as leis atuando trouxe agora a Marisa, que é a filha de Adelino, que antes era o quê? Era Maria Emília. Então, a sogra? Aqui era a amante dele da anterior? Madrasta, obrigado. Agora vem como filha, que através dos exemplos que ele está dando agora nessa vida, ela poderia se beneficiar e fazer a mudança dela através dos exemplos dele. Então, pelos esforços, ele recebeu, né, tem essa responsabilidade, tinha a responsabilidade de ressarcir com ela, e ele agora, com tanta mudança, atraiu ela para próximo dele, para que ela agora, através dos exemplos dele, ela também pudesse ser reeducada. E aí ele continua. Mário e Raul, filhos adotados, antes eram o Antônio e Lúcio, que antes batia tanto nos escravos, reencarnou agora como sangue africano, e ele foi lá e adotou os dois. Aí foi quando ele voltou e explicou. Por que ganhando tempo? Porque se não tivesse esse exemplo dele, essa força de vontade da mudança, podia demorar séculos até que ele viera a se realinhar com as leis. Agora, por a dedicação, tanto a maturidade dele, a determinação dele, tão grande, ele já atraiu os dois para ali poder estar, né, reeducando. Pode ter mais 1 minuto, 5 minutinhos? Não?
E aí o André Luiz e Hilário pensaram, e o que aconteceu então com o pai? Eles só pensaram. E aí eu também estava lendo, estava assim, o que aconteceu com o pai, né? E aí o Silas falou assim, ó, nós não podemos ainda, nas nossas palavras, né, como trazer agora as experiências do pai. Mas vamos aguardar até que venha se desenrolar com a experiência do pai. Aí eles foram para o plano espiritual, retornaram ao plano espiritual, e André Luiz que fala, no dia posterior, por volta de 2h30 da manhã, no horário local, Druso, que é o responsável da instituição, convida os 3 a fazer uma visita aqui à Terra. Eles não sabiam o que era. E aí um convite do Druso, todo mundo ficou ali quietinho, André Luiz fala, ficaram felizes, vamos junto, porque para o Druso sair dessa instituição precisa ser algo assim impactante. E aí eles vêm no momento, de uma forma mais rápida, aqui até a Terra, quando eles percebem que chegaram na casa de quem? Adelino. E aí André Luiz reconhece a casa, né? Mas todo mundo sem falar nada, que eles não queriam nem perturbar ali, né? Só a presença ali de Druso já trazia assim um grande respeito, respeito mesmo, não por medo dele, mas a importância dele ali. E aí eles saem do carro, quando eles saem do carro, entrando na casa de Adelino, já uma proteção espiritual na casa da Adelino. A gente vai ver o amor que o Pai tem conosco. Tantas coisas que nós fizemos no passado, mas o Pai está sempre das novas oportunidades para a gente. Ele entra, cumprimenta, falam ali com as pessoas que estavam tomando conta ali da casa, ele entra, todos entraram, e ele já vai direto no quarto de Adelino. E Adelino estava ali já entrando no sono, quando ele está, né, se desconectando do corpo físico. E aí Adelino vê Druso e se emociona. Os 2 se abraçam. E aí Druso fala para Adelino, chegou a hora. E aí Druso faz uma oração linda. André Luiz coloca que o local ficou lindo. Lindo. E ali Adelino entende qual era esse chamado. Ele se emociona, põe o seu rosto ali no colo, ali no peito de Druso. E Druso agora retorna ali com ele ali para o corpo, né? E nesse momento que ele está retornando para o corpo, um barulho lá fora, do lado de fora da casa. Então, Adelino retorna, sai, né? Levanta da cama, vai até abrir a porta. Quando ele abre a porta, vê do lado de fora uma criança recém-nascida. Adelino olha para aquela criança, abaixa para pegar, e Druso, do lado dele, fala nos ouvidos dele, esse é seu pai que retorna para seu lar. Adelino não escuta com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma. Ele abaixa, pega a criança, traz em seu coração, próximo, e fala, meu filho, meu filho. Druso, naquele momento, tão emocionado, um espírito evoluído, nas nossas palavras ele traz, quem dera, todos nós, quando tivermos encarnados, tivermos essa percepção da prova que vamos passar, aceitasse essa prova com tanto amor
como ele está aceitando. Ali ninguém falou mais nada. Uma emoção invadiu ali o quarto, uma emoção tão grande. E ali André Luiz fala que essa beleza, quando aceitamos as provas com amor, porque ele sabia que ali ia trazer um grande benefício para a vida de todos. Muito obrigado pelo carinho, perdão pelos minutinhos a mais. Ok, obrigado, Marcelo. Essa história é muito bonita, dizendo para nós como que a lei de Deus funciona, né? E nós temos as oportunidades diárias para fazer as coisas bem feitas e às vezes deixamos escapar, né? Também falhamos às vezes das oportunidades que temos, né? Eu tive uma coisa que aconteceu comigo muito bonita essa semana, eu tenho que falar com vocês. É a terceira vez que me acontece essa, né? É uma questão disso que a gente está fazendo aqui, né? Eu vou trazer essa história rapidinho para vocês. Eu trabalho com cozinha, né? Todos sabem que eu sou o famoso chefe Wilson, não tão famoso assim, né, Lucy? Chefão, né, Lucy? E eu cortei a mão de manhã e à tarde eu queimei a mão em 2º grau, né? Forte, muito forte. Tava doendo muito e eu tinha que seguir trabalhando, não podia parar, né? O chefão não pode parar, né, Lucy? Mas tava doendo muito, 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 muito. E eu segurando o gelo o dia inteiro. E não senti o gelo, só senti o refrescor. Daí eu sentei na minha mesa e falei assim, não, peraí. Pedi a Jesus. Cara, na hora. Até agora, tá aqui a bolha e não sinto nada. Eu pedi, orei, na hora. É a terceira vez que acontece isso comigo. Gente, pede, ele tá lá. É só pedir, é só levantar a mão. Falar, Senhor, tô aqui, me ajuda. Ele ajuda, ele tá lá. Só tá esperando nós despertarmos para ele. Qualquer coisa. A maioria das vezes ele atende na hora. Mas depende da gente, como que a gente vai, da conexão, porque não é só pedir, Senhor, me dá $1.000 aí que eu tô precisando. É a necessidade, né? É aquela coisa. Não vou nem falar merecimento, porque a gente não é uma questão de merecimento isso daí, né? A gente fala, vou fazer o bem a vida toda para merecer. Não, você faz o bem porque você gosta de fazer, né? É mesmo o pedir, a conexão, entrar em conexão. Abra o seu coração, né? Abrir o coração. Falar, Senhor, eu sei que eu erro muito, eu ainda cometo muitos erros, mas me ajuda, essa caminhada é difícil, como Marcelo nos trouxe, como os espíritos nos trazem, né? Aquela mensagem do espírito protetor que fala, eu sei que é difícil, eu tive lá, eu sei, né? Eu passei por isso, é difícil. Então a gente pode pegar, sentar e pedir. Vamos olhar na Bíblia, 2.000 anos atrás, quantas pessoas Jesus curou? Porque ele não pode curar nós também. Ele curou muita gente, por que não pode curar nós, né? Então é o pedido, é aquela conexão, o evangelho no lar, para ter essa proteção que o Adelino tem, né? O evangelho no lar para cercar nossa casa de luz, né? Fala assim, Senhor, faça essa casa morada dos espíritos, que seja abrigo para os espíritos superior, trazer os nossos irmãos necessitados, que eles possam ter um minuto de paz, que nós possamos proporcionar isso, né? E assim expandir para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, que nem eu falava quando a gente faz e ainda faz aqui ao vivo, nós de nossa casa acendemos uma luz, cada um de nós acenderemos uma luz em nossa casa, nosso lar, ou nosso trabalho, e aquela luz sirva de apoio, de guia, né, para os nossos irmãos. Essa é a mensagem grande
do Espiritismo, na minha opinião. Obrigado, Marcelo. A mensagem maravilhosa, a coisa linda demais. Eu tenho um avisinho aqui que o Peter me passou. Nós vamos ter o nosso passe. Quando acabar o nosso passe, tem garrafinhas de água, é free, tá? Não precisa pagar nada. Mas, se vocês quiserem fazer uma doação, a casa agradece, que nós também precisamos, né, Luci? Quer que eu explique de novo como que faz para doar dinheiro para nós? Eu explico para você, né? Você pega a carteira, abre, pega 5 ou 10 e deixa a carteira com a Luci. Não, brincadeira. É o contrário, né? Cartão de crédito, deixa tudo com a Luci que ela dá um jeito lá, tá? De preferência sem limite. Brincadeira à parte, então a gente vai passar para a nossa segunda parte agora, que são os passes. Agradeço as pessoas que estão em casa, né? Que estão nos apoiando, a Cláudia, nossa Cláudia Bezal, nossa companheira, está lá com a gente, ligadona. Então, eu vou pedir para a Luci fazer a nossa oração final. E que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana ótima. É só ficar sentadinho aí que depois a gente vai começar os passes, tá bom? Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigadão. Dia 4 de outubro, dia 3 de outubro, Marmitas de Luz. Nós vamos ter a nossa confraternização. É o teu take-out ainda ou pode comer aqui? Não, pode comer aqui, mas vai ser take-out. É take-out, né? Por isso que se chama marmita, né? Desculpa. Tem que reservar, é só ligar pra gente aqui, então, com a Simone ou com a Silma, com a Luci, comigo também, com todo mundo. Botar todo mundo para trabalhar, Silma. Todo mundo vai trabalhar. Então, tá bom, tá aí dado o recado, dia 3 de outubro, nossa marmita de luz. Façam as suas reservas. Pode fazer o seu pedido já desde já. E que Jesus nos abençoe. Luci, por favor. Vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, agradecer ao Senhor da vida por ter criado tudo no universo e pelo apoio, pelas bênçãos do Mestre Jesus por ter criado o planeta Terra, que até hoje nos acompanha, nos dirige, através dos mentores de cada um de nós. E também queremos agradecer aos mentores deste lar. E neste momento, pedimos ao Senhor Jesus as suas luzes, as suas bênçãos para o planeta Terra, por todos aqueles que sofrem, aqueles que não entendem, e aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem e não está perto de vós. Pedimos, Senhor, para aqueles que estão nas ruas, nas cárceres, nos orfanatos, todos aqueles que, de alguma forma, sentem a dor da provação, mas ainda não sabem responder a essa dor, como foi dito aqui. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor nos ajuda e nos dá, e nos oferece as oportunidades benditas para melhorarmos a cada dia. E assim, nesse clima de gratidão eterna, pelo Senhor e por todos os nossos mentores, para que todos recebam essas bênçãos, para que possamos levar para todos os lugares, que desse foco de luz e de tantos outros focos de luz, que são as casas espíritas, as casas religiosas, que praticam o bem e o amor, possam expandir por todo o planeta Terra, por todos os países, por todos aqueles que necessitam mais do que nós. E assim, agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã, para que tenhamos uma semana abençoada com o Senhor.
junto conosco sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. Que assim seja.